Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos propicie boas reflexões. Jesus, quando esteve conosco, nos deixou a sua paz. Ele se pronuncia de uma forma doce, objetiva, muito clara, dizendo para nós: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Quando Jesus se refere à paz de Jesus não é a paz como nós imaginamos. A paz de Jesus transcende a evolução de seu espírito, a evolução da sua alma, que era conhecedora de grandes possibilidades, de grandes que participaram de possibilidades em várias encarnações, atingindo a culminância dos espíritos superiores. Então, quando Jesus fala de paz, não é a paz que nós sentimos. Por quê? Muitas vezes nós só ficamos em paz quando nós comemos. Eu estou com fome, aí acabo de comer, fico em paz. Estou com frio, me visto e eu estou em paz. Tomo uma referência ou encontro algo que satisfaça meu íntimo, eu estou em paz. Mas essa paz nossa, logo à frente, volta a se transformar em agitação. Jesus fala da paz interior, da conquista do espírito, que sabe o que quer, que já tem uma noção em relação à própria vida, que sabe dos seus objetivos, dos seus compromissos. Naturalmente ele fala daqueles que já se autoconhecem ou que estão fazendo um trabalho consigo mesmo para a conquista deste conhecimento, que é de suma importância para a encarnação em que nós somos chamados. O próprio Evangelho vai dizer para nós: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo no sentido de que nós deveremos nos investigar. Aí tem uma informação bastante precisa no Evangelho, que Deus habita no nosso íntimo. Deus está dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. E poucos de nós faz esse mergulho interior para devassar esse nosso íntimo na busca dos conceitos que estão colocados dentro de nós, das vivências que nós tivemos. Nós vamos olhar na história da filosofia, Sócrates nos propôs a mesma coisa, quando ele disse que viu no código de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, como percussor do Evangelho do Cristo, nos direciona através do seu conhecimento, da sua sabedoria, essa mesma busca. Então, nós percebemos com esses estudos e com o advento do pensamento crístico ou do pensamento de Jesus, nós começamos a sair de uma infância em que nós existíamos para uma maioridade. Com Sócrates, Platão, depois nós tivemos Moisés, com Jesus nós atingimos uma maioridade do pensamento. Hoje nós já podemos pensar de uma forma muito diferente daquela que nós tínhamos há um certo tempo. Hoje já podemos encarar as coisas com maior precisão, porque hoje nós já dispomos de conhecimentos que nos ajudam a entender melhor a vida que pulsa em cada um de nós. Todos nós somos oriundos aqui, todos aqui acreditam em reencarnação? Sim ou não? Acreditam ou não? Eu ainda não ouvi os espíritos responderem, vocês não. Acreditam ou não? Sim. Existe dentro de nós uma alma? Habita em cada um de nós uma alma? Acreditamos nisso? Acreditamos? Por que a pergunta? Pelo fato do seguinte: se você não tiver uma ideia formulada em relação a essas questões, muito dificilmente você vai entender ou vai compreender as colocações trazidas pela doutrina espírita, e muito menos as colocações que foram trazidas por Jesus. Porque todo o compêndio do Evangelho, toda a estrutura da doutrina espírita está falando em imortalidade da alma, que nós somos imortais, que nós somos espíritos que estamos encarnados nesse mundo
por algum período, mas que logo mais nós retornaremos ao mundo espiritual. Se nós não tivermos essa certeza, mesmo que Jesus se materialize à nossa frente, nós teremos dificuldades de crer, nós teremos dificuldades de entender, de trazer para o nosso íntimo ou para as nossas reflexões diárias os seus ensinamentos. Porque a proposta de Jesus é muito clara no próprio Evangelho: se me amais, segui os meus mandamentos. Ele não pede apenas que nós tenhamos contato com as suas orientações. Ele não nos diz que nós deveríamos ali decorar ou termos contato com os ensinamentos que estavam colocados ali, mas disse que nós vivêssemos ou vivenciássemos os seus ensinamentos. E ele disse mais: se nós vivenciássemos os seus mandamentos, nós teríamos vida em abundância. Nós teríamos vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, precisamos compreender que esses princípios são princípios fundamentais para que nós tenhamos uma vida saudável. Porque toda a história do pensamento, toda a história dos nossos benfeitores que desenvolveram e trabalharam para que nós desenvolvêssemos o conhecimento, eles trabalharam nesse sentido de suprir as angústias que nós sentimos, as angústias que nós sentimos com as perdas, as angústias que nós sentimos em termos vivido uma vida muitas vezes intensa, repleta de trabalhos, de amores, de convivência fraterna, e de repente essa vida acabar. Quando os irmãos nossos, espíritas ou espiritistas, como queiram, quando deparam-se com a morte de um ente querido, ou com o desencarne de um ente querido, passam a se comportar como verdadeiros descrentes, porque perderam alguém, esqueceram da imortalidade da alma, esqueceram-se da convicção que nós devemos ter dentro dos ensinamentos trazidos por Jesus e pelos bons espíritos, e se transformaram em alguém que começou a duvidar. E aí fica sempre na nossa mente a ideia de que será que a fé desses nossos irmãos estava concretizada? E nós mesmos, muitas vezes, diante das agruras da vida, das dificuldades do nosso cotidiano, das perdas, dos sentimentos que muitas vezes são contraditórios em nós, muitas vezes nós também não ficamos em dúvida em relação à nossa crença, em relação àquilo que nós estamos aprendendo, ouvindo na casa espírita. Ao ponto de muitos trocarem não vou mais naquela casa, não sou espírita, mas o espiritismo não consegue concretizar as minhas necessidades, o espiritismo não consegue me esclarecer, então eu vou para outra denominação. Como se isso fosse uma coisa simples, que de se fazer. Por que simples de fazer? Não é tão simples. Porque quando é assim, nós percebemos que nós não conseguimos compreender as lições que estão inseridas dentro das orientações que foram trazidas pela imortalidade, pelos benfeitores, pelas ideias que fazem parte do conjunto de ensinamentos da doutrina espírita. Aí nós começamos a duvidar, a questionar e a termos ideias, não o questionamento saudável, todo questionamento é saudável quando nós queremos saber. Mas quando nós começamos a questionar com dúvidas em relação àquelas informações que nos são dadas, significa que a fé ainda não está firmada em nós. Quando Jesus vai dizer, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, ele já está dizendo para nós que a paz que ele vai nos deixar é uma paz que transcende, é uma paz que vai além daquela que nós conhecemos. A paz do amor ao próximo, do respeito ao companheiro, à companheira, a paz que nos leva a entender que nós somos espíritos imortais, que não vale a pena muitas vezes entrarmos em guerra uns com os outros, que não vale a pena muitas vezes nós criarmos muitas necessidades,
necessidades que eu quero dizer são aquelas que a pessoa tem uma casa na praia, consegue uma casa na praia, depois consegue uma casa no campo, depois consegue uma casa na cidade e nunca está satisfeito. Não é? Ou que tem uma quantidade enorme de coisas que são ao longo do tempo necessárias, mas que não consegue viver sem essas coisas, e quando vem algum revés da vida, que a vida traz, vira muitas vezes páginas, estamos sujeitos a perder, a pessoa não se conforma e muitas vezes dá cabo da vida. Então Jesus nos propõe uma visão de vida bastante abrangente, bastante diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Não que ele venha nos dizer que as questões materiais não sejam importantes. As questões materiais são de suma importância. Porém, a forma como nós lidamos com as questões materiais é que vai fazer a diferença. Porque como nós somos oriundos do plano espiritual, pela imortalidade, tudo vai ficar aqui. Tudo que nós tivermos. Inclusive esse corpício que nós estamos acostumados a bajular. Então, precisamos ter em mente que a proposta do Espiritismo e a proposta de Jesus é de extrema profundidade. Jesus nos coloca, segundo a informação de Emmanuel, na maioridade espiritual. Ou seja, nós já estamos maduros para refletirmos, nos orientarmos em relação a esses fatos que estão colocados e solucionarmos as dificuldades que estão à nossa volta. Por exemplo, hoje nós estamos discutindo sobre as questões da corrupção do nosso país. Mas nós não paramos para perceber que a corrupção que está lá em cima, ela começou embaixo. Quando eu tiro um atestado falso para faltar no trabalho, quando eu furo uma fila, quando eu pego um cartão do Bolsa Família sem ter necessidade, quando eu acredito que por o outro ser